Henrique Fernandes, lá em Belo Horizonte, ele vai nos trazer as notícias dos times mineiros. Fala, Henrique, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Barreto, um abraço, tudo bem? Bacana vocês estarem falando do Hudson aí. O Hudson realmente, dos jogadores que o Cruzeiro acabou perdendo, perdeu o Diogo também, que era titular. Muita gente lamentou a saída do Hudson, apesar dos reforços, né? Um jogador que fez uma boa temporada realmente, uma reta final de Copa do Brasil muito boa. Agora, o curioso é que mesmo quando ele negociava aqui, o Cruzeiro falava em tentar mantê-lo, ele falava que teria prazer em retornar ao São Paulo. Ele ainda era jogador do Cruzeiro, né? Sob contrato, o Cruzeiro tinha um valor estipulado no contrato, que se pagasse ao São Paulo ele permaneceria. E ele dizia, quando perguntado, pô, permanecer no Cruzeiro vai ser maravilhoso, porque a gente terminou uma boa temporada, mas se eu tiver que voltar ao São Paulo, problema nenhum. Eu sei o que São Paulo fez por mim, a importância que tem na minha carreira, e vai ser um prazer voltar. Então acho que o São Paulo ganha aí com o Hudson de volta e acho que ele pode fazer um bom trabalho nessa temporada no Tricolor, né? Mas o Cruzeiro repôs com bastante eficiência as poucas perdas que sofreu. O Cruzeiro assustou a gente no começo do mercado, né, Henrique? Porque toda a negociação envolvendo o Diogo Barbosa dava a impressão de um clube atado financeiramente, que não podia... E atraso de salário na época, você lembra disso, né? Então eram dois problemas. Mas o lateral titular deu uma virada importante aí, né? O lateral titular sendo comprado sem que o clube pudesse fazer nada, não tivesse dinheiro para entrar na negociação, atravessar e garantir a permanência, e atrasos de salários àquela altura. Só que o Cruzeiro contornou essa situação na mudança de diretoria. A nova diretoria que assumiu fez empréstimos, buscou parceiros para trazer reforços, zerar a questão salarial e montar um elenco que eu acho que não é um elenco nem que se preocupou apenas em reposição às peças que saíram. É um elenco que se preocupou em dar alternativas táticas ao Mano Menezes. Ele falou sobre isso depois desse jogo que a gente está vendo, a vitória sobre o Democrata na última sexta-feira, em que dois estreantes como titulares naquele jogo fizeram os gols. O Manquejo, que pela primeira vez foi titular, já tinha estreado no Clássico contra o América alguns minutinhos no final do jogo. E o Marcelo Hermes, lateral esquerdo, que veio sem grande badalação, emprestado de graça pelo Benfica, jogador que fez poucos jogos, revelado pelo Grêmio, e que fez um golaço, o segundo gol que matou aquele jogo. Então, é um Cruzeiro que ainda está estreando os seus reforços, né? Tem o David, por exemplo, que fez uma temporada excelente no Vitória, que ainda está se recuperando de lesão, que só lá na frente é que vai fazer a estreia com a camisa do Cruzeiro. E é um elenco que oferece ao Mano alternativas. Ele disse, olha, eu posso trabalhar um time com 3 volantes, posso colocar um jogador ali ao lado do Manquejo e do Henrique para dar mais força de marcação. Citou isso, e o jogador é o Bruno Silva, ele chegou a falar sobre isso, até fora do ar com alguns companheiros de imprensa. Ele tem alternativas, ele faz observações no Campeonato Estadual e até a estreia na Libertadores, que é o carro-chefe, ele tem um caminho super tranquilo, porque hoje o Cruzeiro está se reapresentando, o pessoal foi liberado no Carnaval aí para alguns dias, agora à tarde é a reapresentação, e ele tem a semana cheia de treinos, um jogo no sábado contra o Vila Nova aqui no Mineirão, mais uma semana cheia de treinos e um jogo contra o Boa Esporte, de novo no Mineirão, de novo no sábado, até a estreia na Libertadores, na terça-feira, dia 27, na Argentina contra o Racing. Então ele vai poder observar com muito tempo para treinar, disse que vai enfocar o ataque, que é aperfeiçoar a movimentação de pivô do Fred, para que o time crie alternativas ofensivas com a presença do Fred como pivô, e vai ter tempo até para preparar um time para usar num jogo, um time para usar no outro, alternando os titulares, fazendo as observações em campo nesses dois jogos, sem ter que viajar, né? Então acho que é um período muito tranquilo que o Cruzeiro tem até a estreia contra o Racing, e aí sim uma semana dura. Na terça, estreia na Argentina contra o Racing, e no outro fim de semana, no domingo seguinte, essa estreia na Libertadores, o Clássico contra o Atlético. Henrique, boa tarde, aqui é André Galindo, tudo bem? Tudo bem, Galindo? Tudo jóia. Fazendo uma breve linha do tempo, o processo eleitoral do Cruzeiro também não foi lá muito tranquilo. Tinga foi o primeiro a dizer, não continua, até houve a dúvida se Mano Menezes continuaria. Aí a gente vem para aquilo que a gente já começou debatendo, perda de jogadores e um momento mais ou menos de inércia no começo das movimentações no mercado. Depois a contratação de Fred e aí a dúvida, quem está bancando essa pujança financeira do Cruzeiro para esse momento? Só fazendo uma linha do tempo, porque houve várias questões que geraram dúvidas e inquietações no torcedor cruzeirense. Mas a gente vendo o desempenho em campo, e me chama muito a atenção, não apenas em Belo Horizonte, mas também nos jogos fora de casa, grande presença do cruzeirense. Claro, a torcida do Cruzeiro é imensa, mas me parece que há um processo de encantamento nesse início de 2018. O que é que você pode falar sobre isso?
Eu concordo com você no processo de encantamento, de tentar dar resposta na arquibancada ao investimento feito, trazendo jogadores conhecidos, trazendo o Fred principalmente. O Cruzeiro não detalha muito, André, como se capitalizou para esse investimento no início do ano. Mas explica, assim, de forma mais genérica o que aconteceu. Foi um empréstimo que foi pego pelo Cruzeiro em boas condições, já que conseguiu parceiros, principalmente bancos, né, para que fizesse esse empréstimo em boas condições de pagamento futuro. O Cruzeiro aposta muito nesse fomento do sócio-torcedor para que essa conta seja paga aos poucos. E negociação futura de jogadores, em que vai entrar um dinheiro em caixa para o Cruzeiro e o Cruzeiro vai fazendo esses pagamentos. Até por isso o Cruzeiro tem, por exemplo, e tem jogado, um zagueiro jovem como o Murilo, que já recebeu sondagens nessa última janela de inverno europeia, né, e que na janela de verão talvez cheguem mais propostas, mais sondagens. Contratou, por exemplo, o David, que é um jogador com potencial grande de revenda, porque é jovem. Então, o Cruzeiro espera amortizar essa dívida que foi contraída com as negociações futuras e com o sócio-torcedor pago em dia e sendo um incremento importante para o caixa do clube nos próximos meses. A ideia é muito parecida com o que foi feito em 2013 e 2014. Só que àquela altura era permitida a participação de terceira parte, de empresários diretamente detendo o percentual econômico de jogadores. Então, Everton Ribeiro, Lucas Silva, Ricardo Goulart, aqueles jogadores contratados para o bicampeonato brasileiro, percentuais econômicos desses atletas pertenciam a empresários. Isso era permitido. Hoje não é mais. O Cruzeiro aposta ainda no sócio-torcedor para ter renda, para poder bancar esse time, que é um time mais caro, mas a partir de empréstimo que o Cruzeiro fez como instituição. Agora, se enrolar para pagar, vai aumentar a dívida do clube. Então, por isso é tão importante, a diretoria tem falado tanto, que o sócio-torcedor precisa ser pago em dia, o torcedor precisa ir ao estádio, apostando num time vencedor que o Cruzeiro tenta montar e que no início da temporada vem dando uma resposta positiva. Ô Henrique, o Atlético tem uma contratação importante para fazer aí, né? Pois é.